Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para Belém, para todo o estado do Pará, pela TV RBA. Aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe. E transmitido para o mundo inteiro pelo link tvrba.com.br ao vivo. Eu falo todo domingo e vou repetir de novo. Nós temos espectadores na Noruega, na Suécia, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá, em Macapá, que a minha família toda mora lá, e no Brasil todo, em São Paulo, os amigos da gente, e no Rio de Janeiro, em todos os lugares. E eu falei no Rio de Janeiro agora porque o nosso pesquisador convidado, o nosso convidado de hoje é assim, mega importante, é uma pessoa, um pesquisador do Instituto Evandro Chagas. O Instituto Evandro Chagas é a nossa referência mundial. Toda vez que eu estou no exterior, que eu falo que eu sou da Amazônia, o assunto é o Instituto Evandro Chagas. E nós temos pesquisa de ponta em termos de mundo aqui e que a maioria do nosso povo, do nosso dia a dia, da nossa classe da área de saúde, às vezes desconhecemos. Então, todo mês nós teremos um pesquisador do Evandro Chagas para eles nos contarem o que é que eles fazem de tão importante aqui na nossa região, que é importante para o mundo todo. Hoje, o professor doutor Haroldo Matos. Haroldo, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Tu sabe que toda vez que alguém de vocês vem, a gente fica assim, de peito meio cheio, tá? De orgulho de ter vocês, porque vocês são a nossa referência de pesquisa. Então, é o que eu falei, acabei de falar agora, no mundo todo, toda vez que eu falo, eu sou da Amazônia. Aí o pessoal diz, mas você é do Evandro Chagas? Agora, como eu sou revisor da revista, eu falo, sou. Com certo ar, preciso contar lá em Belém que eu comento isso aí. Mas, Haroldo, deixa eu primeiro falar de você. Você formou em que ano? Bom dia a todos, obrigado. Eu que agradeço o convite, Eduardo, e bom dia a todos os telespectadores. Eu formei em 1981, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, na Faculdade de Ciências Médias da UERJ. Fizeste doutorado onde? Na Fiz doutorado na Fiocruz. Nota 7. Escola Nacional de Saúde Pública. Quando eu fazia mestrado, doutorado em São Paulo, toda vez que eles queriam falar da maior nota, era assim, a Fiocruz tem nota 7. Que é Excelência Internacional. São muitos pesquisadores internacionais lá. Excelência Internacional. A minha pós-graduação tinha nota 5, que era Excelência Nacional. Mas na Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Unifesp. A disciplina, eu era da cardiologia, a disciplina de oftalmo tinha nota 7, que era Excelência Internacional. Então isso era citado toda a reunião. A avaliação da CAPES. A gente ficava todo mundo orgulhoso daquela nota 7 da escola e da Fiocruz. Sim. Quando eu coordenei a pós-graduação aqui em Belém, fui lá na Fiocruz por causa da nota 7. O Minter. Do Minter. Eu defendi o doutorado no ano 2000. Tu fizeste pós-doutorado onde? Na Holanda? Fiz pós-doutorado em 2013, na Universidade Erasmus, MC. Puxa. Em Roterdã. Também no Departamento de Saúde Pública. Na Saúde Pública. Fantástico. Vocês são... Com um projeto na área de hanseníase. Eita. Hanseníase, vamos falar disso. Pessoal, vamos falar agora de hanseníase. Hanseníase, para quem não sabe, é a antiga lepra. Aqui tinha os leprosos, lembram? Todo mundo que viu, da minha geração para cá, todo mundo assistiu o filme do Ben-Hur. E tinha o Vale dos Leprosos, onde as pessoas iam para lá com aquelas lesões todas. Aqui na nossa região, quando eu era pequeno, há 60 anos atrás, tinha o Prata, a colônia do Prata. Eu lembro que eu vinha de Macapá para cá com a minha avó e ela tinha que visitar alguém lá na colônia do Prata, pegava um pau de arara na Praça Felipe Patrone para ir
para a região do Prata, naquela época, e não se aproximava, tinha um ritual todo, né? Fala pra gente, ainda tem isso aqui na nossa região? Existem, a Colônia do Prata ainda existe. Ainda existe. Eram reminiscentes, né? São pessoas já idosas que passam a morar lá, ainda existem essa população. Na colônia Marituba também, mas é um processo já extinto. Extinto, né? Não estão isolados. Não estão isolados e não é recomendado o isolamento, como se pensava há 100 anos atrás. Né? Certo. Mas hoje não é recomendado o isolamento, porque a transmissão, apesar de ser feita através das vias aéreas superiores, o risco de adoecimento é muito baixo. Embora tenha um risco de infecção relativamente moderado. A transmissão da lepra é pela fala? Não, é pela eliminação de tosse, de espirro, tosse, secreção nasal, basicamente secreção nasal. Mas o risco de adoecimento é muito pequeno. É muito pequeno hoje. É pequeno. O risco de adoecimento é pequeno. Da doença em si é pequeno. Existe um risco moderado de infecção. Certo. Você pode se infectar, mas não desenvolver a doença. Isso. Mas o risco de adoecimento é relativamente pequeno e o risco maior daqueles que convivem próximos, né? São intradomiciliares. São os que a gente chama de contato contínuo. Contatos intradomiciliares. Certo. Eles têm um risco maior do que os contatos sociais, que também tem um risco maior do que a população geral, mas... não tem aquela de dar um espirro no cinema e contaminar todo mundo? Não vai acontecer. O risco é mínimo. Isso era do filme Epidemia, né? Isso existe, sim, quando a transmissão é feita por gotículas muito pequenas, né, que a gente chama de aerosóis. Certo. Né? Então, certas doenças são transmitidas por aerosóis. Por exemplo, a tuberculose. Certo. É transmitida por aerosol. Então, os aerosóis ficam dispersos no ar. Então, até 2 horas depois de uma pessoa ter tossido, por exemplo, com bacilífero, tuberculose, ter tossido no ambiente, até 2 horas depois você pode se infectar. Puxa, então, no caso da lepra, não? A hanseníase, não. Lepra ou hanseníase, como é que vocês usam? Só o Brasil chama hanseníase. Por um motivo, a questão do estigma que a doença gera. Então, existe essa herança das colônias, do isolamento. Então, para minimizar o estigma, então houve esse decreto de mudança. Isso foi um decreto? De lepra, foi. Decreto de mudança de nome. De nome, de lepra para hanseníase. Mas só o Brasil, né? No mundo inteiro a gente chama lepra. Lepra. Sintoma da lepra atual. O que é que tem? A gente aprendia as lesões que você não sentia. Mas, na verdade, o envolvimento da pele ela é secundária ao envolvimento do nervo periférico. Né? A hanseníase ela é uma doença do nervo, primariamente do nervo periférico. Existem umas células, né, que produzem mielina no nervo periférico, chamam células Chivan. Certo. Então, essas células são as células-alvo do bacilo de Hansen. Né? Ele vai lá e lesa... E ela começa a crescer dentro dessa célula de Chivan e lesa o nervo. Então, a reação inflamatória que ocorre em resposta a essa infecção causa a desmielinação do nervo e a neurite. Então, isso é a lesão primária da hanseníase. Secundariamente, vai afetar a pele. Certo. Né? Então, existem algumas lesões de pele mais ou menos típicas da hanseníase, uma mancha esbranquiçada, né? Essa é a lesão inicial. Como se fosse uma até como se fosse uma queimadura. Branca. Uma queimadura, uma mácula branca, hipocrônica, e sem sensibilidade. Então, a primeira característica é essa mancha que não tem sensibilidade. Você não sente. Não sente. A mancha que você não sente. Não sente. É isso que chama atenção. É isso que chama atenção. Tem um livro muito interessante chamado A Dádiva da Dor. Porque a dor é importante, né, fisiologicamente para nós. Quando a gente deixa de sentir dor, que é o problema. A dor não é o problema. Deixar de sentir a dor que é o problema. Então, a dor é uma dádiva, né?
do Paul Brand. Esse livro é muito interessante. Né? E aquelas lesões todas de pele que a gente vê nos filmes? Então, Aquilo... essas lesões de pele podem se multiplicar. Então, tem uma forma da doença. A doença tem duas formas polares. Né? É a forma multibacilar, que em geral tem múltiplas lesões de pele, né? A infiltração do lóbulo da orelha, infiltração da face, múltiplos nódulos no corpo. Essa é a forma multibacilar, né? E tem uma forma paucibacilar, tem poucos bacilos. Poucos bacilos. Tem menos lesões. Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica em paucibacilar e multibacilar. Embora exista uma multiplicidade de formas intermediárias, né? Certo. Na verdade, tem classificações que tem a forma polar, multibacilar, tem a forma polar paucibacilar, tem formas intermediárias chamadas borderlines ou limites entre uma e outra. E a preocupação de vocês que tratam disso é que a contaminação é mais na família, mais que o risco maior é no convívio. de adoecer nos contatos intradomiciliares. A gente fez um estudo com um corte de contatos intradomiciliares, a gente estimou um risco cerca de 10 vezes maior para o contato intradomiciliar comparado com o não contato, ou a população geral. Certo. Então, o risco de adoecer no domicílio é maior do que na população geral. Isso é muito importante. E, Haroldo, voltou ou nunca diminuiu a hanseníase? Se a gente olhar os indicadores da hanseníase no Brasil, a gente vai ver que existe uma grande divisão desses indicadores, como existem indicadores sociais também. Certo. Mas existe uma divisão dos indicadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, indicadores do Sudeste e do Sul. Então, para muitos estados do Sudeste e do Sul, a hanseníase deixou de ser um problema de saúde pública, porque atingiu o limite que a Organização Mundial de Saúde coloca de eliminação da doença, que é um caso para cada 10 mil habitantes. Um doente em 10 mil pessoas. 10 mil habitantes. Então, esse é o que a OMS considera como eliminada a doença. Então, muitos estados do Sul já atingiram esse limite. No Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não. Na maioria dos estados dessas regiões, ainda não atingimos a eliminação. Certo. Tem tratamento? Existe tratamento. Então, o tratamento é eficaz. Né? Nas formas multibacilares, a gente trata durante um ano, com 3 drogas. Na forma paucibacilar, trata por 6 meses, com 2 drogas. Quais são essas drogas? Então, as drogas que a gente chama de poliquimioterapia... É só com vocês ou compra na farmácia? Não compra na farmácia. Não, é na rede básica. Na rede básica de saúde. Houve a descentralização do programa de hanseníase no ano 2000, 2001. Esse programa foi descentralizado para atenção básica. Então, esse tratamento é feito na rede de atenção básica. Então, tá. Nos postos de saúde, antigamente. Que agora chama Unidade Básica de Saúde. Unidade Básica de Saúde. O tratamento é totalmente gratuito. Certo. Ou na estratégia de saúde da família. Certo. Também faz o acompanhamento desse Usa antibiótico? São antibióticos. Né? A primeira droga foi a dapsona, mas o esquema atual é a poliquimioterapia, em que usa, além da dapsona, a rifampicina e a clofazimina. Um ano para quem... Um ano para os graves, mais graves. Os chamados multibacilares. Multibacilares e meio ano para o pessoal. 6 meses para paucibacilares. Excelente isso aí. A gente acabou o nosso primeiro bloco. Acabou? Acabou. Como passa rápido isso aqui. Rápido. Pois é. Não devo falar nada. Pessoal, um instantinho só que a gente já volta, tá? Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos e estamos conversando com uma das nossas referências, eu falo mundiais, porque ele é pesquisador do Instituto Evandro Chagas,
que é uma das nossas referências mundiais. Isso não é nenhuma falsa modéstia. E o Haroldo, o professor, doutor Haroldo Matos, meu amigo Haroldo, vai comentar agora sobre as linhas de pesquisa, o que eles fazem de pesquisa em cima desse trabalho de lepra, com o nome hanseníase no Brasil. Haroldo, o que é que vocês fazem lá em cima da doença? A minha atuação específica, não só na pesquisa hanseníase, mas no Instituto Van Chagas, é pesquisa clínica. Pesquisa clínica. Isso é mega importante. Pesquisa clínica que envolve os seres humanos. Essa é a característica da pesquisa clínica. Eu sempre trabalhei com pesquisa clínica. Aliás, vim para o Instituto Van Chagas porque houve um concurso na área de pesquisa clínica em doenças infecciosas parasitárias, que é a área que eu atuava. Certo. Aí eu fiz esse concurso e vim para cá de volta, né? Eu sou paraense, nasci em Belém, Pará. Fui para o Rio muito cedo, né? Passei a maior parte do tempo lá, estudei medicina lá. E lá fiz pós-graduação, casei, tive filhos, netos. Hoje tenho netos. Todo mundo. Então, mas em 2011 voltamos para Belém, trabalhar no Instituto Van Chagas, nessa área de pesquisa clínica de doenças infecciosas parasitárias. Certo. E a linha que nós estávamos trabalhando, que foi a minha linha de pesquisa de doutorado, foi em contatos de hanseníase. Contatos de hanseníase. Então, o primeiro projeto que a gente desenvolveu em pesquisa clínica em hanseníase, no Instituto Van Chagas, foi o acompanhamento de contatos interdomiciliares de pacientes com diagnóstico de hanseníase. Isso é mega interessante. Nós trabalhamos junto com um setor, com a seção científica de bacteriologia, em que fazemos 2 testes nesse setor de bacteriologia. Um é a dosagem de um anticorpo chamado anti-PGL1, que é feito pelo Dr. Socorro Amador, que trabalha conosco nesse projeto. Outra pesquisa que a gente faz com o laboratório de bacteriologia é o PCR para o M-Lepre. É um teste molecular para identificar o DNA nas secreções nasais desses contatos, que é feito pela doutora Luana Lima, também trabalha conosco nesse projeto. Então, esse foi um projeto que a gente fez desde que chegamos, a partir de 2012, começamos a fazer esse projeto. Hoje já temos mais de 5 anos, estamos consolidando já os primeiros resultados. Então, o que é o objetivo desse projeto? Estimar o risco de infecção e de adoecimento nesses contatos. Ou seja, dentro da casa do paciente. Isso. Então, o risco de infecção pela medida do PCR na secreção nasal. Certo. E a dosagem do anticorpo anti-PGL1. Então, caracterizando uma situação de infecção. Porque essa taxa de infecção é maior do que a taxa de adoecimento. Então, muitos casos, eles se infectam e não adoecem. Então, a taxa de infecção é maior do que a taxa de adoecimento. Correto. Então, e nós, com esse projeto, objetivamos estimar esse número. Qual é esse número na nossa região. Certo. Já que aqui na nossa região, como eu falei, os indicadores ainda são altos. É grande? Ainda são altos. Ainda são altos. São bastante altos, bem acima de 1. Né? Em Belém, por exemplo, está um pouco abaixo de 2, mas tem regiões de Pará que está 3, 4 por 10 mil. Então, 3, 4 por 10 mil. São taxas elevadas ainda no nosso estado. Certo. Então, como o risco de infecção é maior nesses contatos domiciliares, então nós focamos somente nesses contatos. O segundo projeto que a gente vem desenvolvendo a partir de 2015 é uma das complicações da hanseníase. O problema da hanseníase é que, embora a gente trate um ano considera curado, o paciente realmente está curado, não tem mais... Não contamina mais. Não contamina, mas não tem mais a bactéria presente. Mas existe ainda situações que podem gerar cuidados médicos, clínicos de uma equipe de saúde. Certo. Uma dessas complicações a gente chama de reação hansênica. Na reação hansênica existe uma resposta imune inflamatória. E nessa resposta inflamatória imune, o problema é que há lesão neural.
Lesão do nervo. Há um dano neural associado, de modo que muitas sequelas estão relacionadas ao aparecimento dessas formas reacionais da hanseníase. Certo. Então, a gente está acompanhando, estudando alguns fatores de risco para tentar entender o que isso acontece? o que dispara a reação rancênica em alguns pacientes e em outros pacientes não. Depois de curados. Depois de curados. E a reação, na verdade, pode surgir durante o tratamento ou após o tratamento. Certo. E, raramente, mas a gente já viu que ele abre, às vezes, o paciente abre o quadro de hanseníase com uma forma reacional. É interessante, porque é uma mudança do status imune do paciente. Certo. Na interação da resposta imune do hospedeiro, do paciente, com o micobactéria lepra. Então, essa resposta imune é modulada por vários fatores. Durante e após o tratamento, esses fatores mudam. Certo. Então, em alguns pacientes surgem essas formas reacionais. São mais ou menos graves. Né? Tem classicamente tem duas formas de reação, a reação tipo 1 e reação tipo 2. É o eritema nodoso rancênico, que é a forma mais grave de reação. Então, dá manifestações sistêmicas, febre, nódulos cutâneos. E vocês estão estudando isso a nível de biologia molecular? Sim, então, é biologia molecular e a nível de fatores imunes. Já tem algum resultado de... Temos alguns resultados preliminares. Por exemplo, o paciente multibacilar, ele tem maior risco de fazer reação tipo 2. Então, cerca de 20% a 30% desses pacientes desenvolvem reação. Certo. 20% a 30%? 20% a 30%. Um terço. Quase um terço dos pacientes desenvolvem reação. E mais especialmente os multibacilares. E aí, esse tipo de reação trata também? A gente trata com uma forma 1, onde tem neurite isolada da prednisona. E na forma 2, a medicação mais efetiva é a talidomida. A velha talidomida, que, no entanto, a gente não pode usar para mulheres em idade fértil. Né? Porque esse tem aquele problema dos anos 50. Né? Exatamente. A lesão no Mas feto. ainda é, nas formas de reação tipo 2, ainda é a droga mais eficaz. A gente fez um ensaio clínico alguns anos atrás comparando a talidomida com a pentoxifilina, que é inibidor de TNF-alfa, mas a talidomida ainda é mais eficaz que a pentoxifilina, mas a pentoxifilina é uma alternativa. Certo. Que bom, mas que bom mesmo. Que bom que vocês chegaram nesse nível de pesquisa. Então, essas reações é outro foco de pesquisa. E, por fim, eu gostaria de comentar, o nosso terceiro projeto de pesquisa é um projeto que eu queria até divulgar mais amplamente, é que a gente está tratando uma forma de profilaxia para os contatos. Né? O que o Ministério da Saúde recomenda é o uso da vacina BCG. Uma forma de proteger adicionalmente o contato intradomiciliar. Da pessoa que está doente. Exato. Então, nós estamos fazendo um ensaio clínico. Que fantástico. Esse ensaio clínico já tem algumas evidências, foi feito em outros países, como Bangladesh. O próprio Ministério da Saúde fez alguns estudos de intervenção há 2 anos atrás. E nós estamos fazendo em Belém esse ensaio clínico. Certo. Comparando o grupo que faz só o BCG com o grupo que faz BCG mais rifampicina, em dose única. BCG é a vacina para tuberculose? É a vacina tuberculose, mas que é recomendada para os contatos intradomiciliares da hanseníase. Usa como vacina também? Usa como vacina. É uma proteção de 50%, certo. Mas, apesar disso, tem uma proteção adicional. Certo. Então, isso é o que o Ministério recomenda. Nós estamos propondo o outro braço do ensaio clínico. É BCG mais rifampicina em dose única, como forma de proteção adicional para os contatos intradomiciliares. Estamos iniciando esse projeto, começamos no final do ano passado. E gostaríamos de estar divulgando, né, Não, isso é fantástico. Esse ensaio clínico, inclusive pedindo aos colegas para referenciar esses contatos intradomiciliares lá para o Instituto Evandro Chagas. Manda para ti mesmo lá? Pode mandar para nós, no Instituto Evandro Chagas. Procura o Instituto Evandro Chagas. Foi um projeto, o ensaio clínico foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto Evandro Chagas. Está sendo feito em colaboração com o Núcleo de Medicina Tropical, que também está apoiado pela
doutora Marília Brasil, e vai ser o objeto de uma tese de doutorado. Doutora Dilma Neves. Então, nós somos... Dilma Neves foi minha colega de turma. Então, a Dilma está fazendo doutorado agora, com esse projeto. Que fantástico. Projeto de intervenção em contágios domiciliares com BCG mais rifampicina. Puxa. Em dose única. E o resultado inicial? Ainda não temos resultado, mas nós já iniciamos o projeto. Já iniciamos o projeto. Não, isso é mega importante, porque se a gente vive numa região que a doença ainda existe numa prevalência maior que nas outras. Então, isso é mega importante em termos de tratamento. Puxa! E que mais vocês fazem? Então, em 2013, nessa oportunidade que eu tive de fazer pós-doutorado lá na Erasmus, eles desenvolveram lá um projeto de microsimulação, que é feito com um computador, em que você simula uma epidemia, né? Ou uma endemia. Lá em Roterdã. Então, eles desenvolveram um software, né, que faz essa simulação. Certo. Esse software chama Syncolab. E eu, quando fui para lá, eu trabalhei com esse software, Syncolab. O que a gente fez? A gente modelou o nosso estado do Pará. Certo. A população do estado do Pará, e simulamos uma endemia de hanseníase no estado do Pará. E pelas nossas estimativas, esse trabalho foi publicado, pelas nossas estimativas, a gente chegaria à eliminação somente em 2030. Daqui a 11 anos. Daqui a 11 anos. 11 anos. Em 2030. Em 2030 a gente chegaria a 1 para 10 mil. Chegaria a 1 para 10 mil, se tudo continuasse no sistema que a gente considerou que é o atual. É o atual. Com diagnóstico em menos de 3 anos para cada caso novo. Na verdade, o problema da hanseníase é que quando a gente faz o diagnóstico... Já está o tempo de doença é mais de 5 anos. Tem casos que tem mais de 8 anos. Não, eu acho que uma preocupação que alguém comentou aqui comigo nesse programa foi que o médico... Alguém falou mais ou menos o seguinte, olha, hanseníase acabou. Então, o médico mais novo... Acabou para algumas cidades brasileiras. Então, o médico mais novo, ele parou da ponta lá... Não reconhece mais. Não reconhece mais. Verdade, isso é uma preocupação muito grande. Por isso a gente tem um atraso do diagnóstico. O maior desafio da hanseníase é o diagnóstico precoce. Certo. Porque quando você faz diagnóstico precoce, você trata precocemente, não vai ter incapacidade. O grande problema da hanseníase é a incapacidade. Então, é isso que a gente precisa. Eu acho que esse programa aqui, se a gente puder divulgar o máximo possível nas UBS... Pois é, exatamente. Porque a colaboração, especialmente das UBS da região metropolitana de Belém. De Belém, para referenciar esses contatos que nós vamos tratar com todo carinho. De repente, a gente era para ter... É uma doença que não era para ter mais... Da época de Cristo, já que... O Mycobacterium leprae talvez o patógeno, hoje ainda que causa a doença, mais antigo da humanidade, talvez. Mais antigo da humanidade. Alguns estudos acham que o Mycobacterium leprae um dos mais antigos. Tanto é que ele não mata, né? Raramente existe óbito associado à hanseníase diretamente. Certo. Mas Puxa vida. Ele se estabeleceu, se adaptou bem ao ser humano. Né? Está aí há mais de 2.000 anos. Muito mais. Muito mais, né? Obrigado. Olha, Haroldo, o nosso tempo acabou. Puxa, depois eu vou... Tu és um daqueles convidados que vais voltar, tá? Eu agradeço. A gente vai programar para falar, até porque tu está com 3 pesquisas em andamento que a gente precisa saber o que é que vai dar. Tá bom. Então tá. Como falam os locutores antigos, tuas considerações finais? Bem, eu queria agradecer a você a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho das nossas preocupações, na verdade, com a hanseníase na nossa região. Certo. Como você bem colocou, a hanseníase não deveria mais ser um problema de saúde pública. Correto. Não digo que não deveria existir, mas não deveria ser um problema de saúde pública, como ainda é hoje na nossa região. Então, eu queria compartilhar essa preocupação e chamar a atenção, fazer o alerta de que a hanseníase existe, mas a hanseníase tem cura. Então tá.
Bem, pessoal, vocês ouviram como o tempo acabou de verdade. Uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Ele volta. Um abraço grande, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.